Olá, meus caros, eu sou Alexandre e vocês são bem-vindos aqui. Hoje é dia da gente continuar a série Além do Óbvio. Aproveite aí para fazer a sua inscrição no canal, caso ainda não esteja inscrito. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo com todos os que você conhece, deixe os seus comentários. Veja só, capítulo 5 de Provérbios, versículos 7 até o 14. E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela. Veja, a gente continua tratando como deve ser o nosso relacionamento com a mulher adúltera, com a mulher estranha, mulher proibida. Mulher aqui é um sentido figurado da loucura para ser contraposta à sabedoria. Porque partir para o adultério, na verdade, era um caminho de loucura que levava à morte no Israel, ao tempo que foi escrito esse provérbio. Então, o pai está dizendo, olha, escute o que eu te digo, não escute ela, ou seja, se aproxime do que eu estou dizendo e se afasta dessa mulher. Olha, não se aproxime da porta da casa dessa mulher. Como a gente já tinha visto aqui no capítulo 4, quando o pai fala em relação aos ímpios, né, aos homens maus, ele fala, evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele, passe longe. Ou seja, falando a mesma coisa várias vezes, repetidamente no mesmo versículo, para inculcar no filho qual que deve ser o relacionamento dele com o homem mau. Aqui ele diz a mesma coisa em relação à mulher estranha, à mulher proibida, à mulher adúltera. Não se aproxime nem da casa dela. Claro que esse versículo 8, ele vai fazer mais sentido quando a gente estudar o capítulo 7 de Provérbios, mas já dá a introdução aqui, como a gente disse, em detalhar o que pode acontecer se o filho se relacionar com a mulher estranha. Agora veja, por que não se deve ouvir as palavras da mulher estranha, não se deve aproximar da casa dela para evitar a ruína completa? Olha só o que o pai diz, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. No fim da sua vida você ficará gemendo quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Então você dirá, como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Veja, na verdade o adultério, ele levava à morte por apedrejamento para que o mal fosse tirado do meio de Israel. Então, cair quase em ruína completa ainda era lucro, né? Porque a pessoa ainda tinha o tempo de se converter. Mas aqui o pai está falando de uma ruína moral, uma ruína financeira, ruína física e ruína social. É o fruto do pecado do adultério, é o que rende se aproximar da mulher estranha, da mulher adúltera, é o que rende se relacionar com a mulher estranha, a mulher adúltera. Primeiro, a ruína moral, porque a pessoa leva uma vida inteira para construir uma moral, para construir uma vida íntegra, para ter uma boa fama, e a partir do momento que ele cai em adultério, ele cai na boca dos outros. A sua honra, né? A sua vida fica na mão, fica na boca dos homens cruéis que vão falar lá, ó, o miserável pecador caiu, né? E é claro que isso vai acontecer, ou seja, a sua riqueza moral vai por água abaixo. Então, o adultério produz ruína moral. Depois, 2, ruína financeira, para que os estranhos não se fartem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. Então veja, o que rende se relacionar com a mulher adúltera, que pode daí
sair um filho, pode sair uma pessoa, uma criança, e você vai ter que pagar a pensão alimentícia para esse filho, e os seus trabalhos vão acabar entrando em casa alheia, né? Ou seja, não é bom se dar a essa atividade com a mulher estranha. Não é o caminho certo, é loucura. Número 3, ruína financeira, ou melhor, ruína física, né, da saúde. No fim de sua vida você ficará gemendo quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. É outra consequência desse intercurso sexual fora do casamento, né? Doenças sexualmente transmissíveis que vão acabar consumindo a sua saúde, o seu corpo e trazendo desgosto, e vai tirar o seu bem-estar físico, vai tirar a sua saúde e vai te levar à ruína física. E por último, a ruína social, né? Quando ele fala por que eu fui odiar o ensino, a disciplina, né? Por que eu não escutei aqueles que estavam me ensinando? Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida, né? Ou seja, socialmente a pessoa é considerada uma pária, um pária, né? Então, a palavra está sendo ensinada. O pai está ensinando o filho, o pai está ensinando qual é o caminho que ele deve andar. E por ele não dar ouvido, ele pode sofrer toda essa ruína, a ruína moral, financeira, física e social. E ele vai lembrar, quando se desviar das palavras do pai, e todo esse mal acontecer com ele, ele vai lembrar, ele realmente, meu pai me ensinou, por que eu não fui dar ouvido? Agora já foi, já passou, o tempo não volta mais. Né? Só restam as consequências, ainda que o pecado tenha perdão, as consequências vêm. E esse texto aqui de Provérbios 5, versículo 7 até o 14, ele lembra muito o texto de Deuteronômio, né, 28, do versículo 15 em diante, né, que ele fala, se você não der ouvido à voz do Senhor seu Deus, deixando de cumprir todos os mandamentos e os estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. Então, deixando de ouvir o mandamento do pai, né, que na verdade seria, nesse caso do adultério, né, não seria nem cobiçar a mulher do outro, que dirá praticar intercurso sexual fora do casamento, né? Mas o mandamento do pai, ouça o que eu digo e não o que ela diz, isso também era um mandamento. Então ele fala, malditos serão na cidade, malditos serão no campo, olha lá, maldito será o cesto de cereais, maldito será a sua amassadeira de pão, né? Maldito será o fruto do seu ventre. Então todas essas coisas vinham como maldições de não ouvir a voz de Deus. E até mesmo a parte da saúde, Deus fala aqui, né? O Senhor fará com que a peste se apegue a vocês até que os consuma da terra que vão entrar, da qual tomarão posse. O Senhor os ferirá com fraqueza, febre, inflamação, calor ardente e seca, com crestamento e ferrugem nas plantas. Né? Isso os perseguirá até que vocês pereçam. O céu sobre a cabeça de vocês será de bronze e a terra debaixo de vocês será de ferro. Vários versículos aqui que o Senhor fala, olha, o Senhor os ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com coceira, e disso vocês não conseguirão se curar. O Senhor os ferirá com loucura, com cegueira, ou seja, aqui está a ruína física também, né? Depois ele fala, você contratará casamento como mulher, mas outro homem que terá relações com ela. Então, quer dizer, é ruína completa daquele que não ouve e não anda segundo a vontade de Deus. Não ouve a sua palavra e não anda conforme a sua palavra, né? Agora, é claro que, por outro lado, como a gente já viu no episódio passado, não existe só o adultério
físico, o adultério sexual. Existe também o adultério espiritual. A gente já começou a falar sobre isso no episódio passado, mas quando nós deixamos de seguir a Deus para seguirmos outros deuses com D minúsculo. E é isso que esse texto está dizendo aqui, né? Se você deixar o Senhor, que se desposou contigo, para se unir a outro Deus, todas essas maldições virão sobre você e te alcançarão, tá? E esse negócio que a gente começou a falar também no episódio passado, das doutrinas estranhas, né? Das doutrinas adúlteras que a gente vê hoje em dia sendo pregadas por aí, não é uma questão nova. Não é de hoje que está acontecendo isso. Israel mesmo experimentou essa mesma coisa no passado, de maneira que Israel deixou o Senhor para ir atrás de outros deuses e para cultuar outros deuses e para oferecer sacrifícios a outros deuses. E Deus enviou constantemente os seus profetas para advertir Israel e falar: olha, vocês estão andando no caminho errado, se arrependa, se converta a Deus, porque senão Deus vai destruir, Deus vai zelar pela sua palavra. A palavra de Deus não pode cair por terra, a palavra de Deus não iria cair por terra. Mas Israel se fez surdo às palavras dos profetas, ao aviso, continuou em desobediência, continuou cometendo adultério espiritual. E o que Israel experimentou? A ruína moral, porque a Bíblia está cheia de textos que diz: os que passarem por você vão manear a cabeça. Ou seja, ruína moral, ruína social, toda a sociedade de Israel foi arruinada, ruína financeira. Acontece o que está aqui nesse Deuteronômio 28. Tanto o reino do norte, que era Israel, e o reino do sul, Judá, né, sofreram isso por causa da desobediência, por causa do adultério espiritual. Né? Muitos foram mortos a fio de espada, né, trazendo então a ruína física. Né? Muitos ficaram doentes e morreram, enfim. Israel experimentou essas consequências do adultério espiritual contra o Senhor. Então, esse assunto não é novo, como eu disse, mas também nos afeta hoje. Ele também está presente hoje, porque o Senhor nos alcança e nos resgata, o Senhor nos quer salvar, e por outro lado, o adversário se transfigura em anjo de luz, entrando no meio das igrejas, pregando doutrinas que parecem certas, mas no fim são doutrinas de morte, doutrinas erradas. Não é o cristianismo verdadeiro, não é a palavra da cruz verdadeira, não é o evangelho que diz: crede no Senhor Jesus e se arrependam dos seus pecados. E então virá a ruína a todo aquele que deixa o Senhor e se une a essas doutrinas falsas que existem por aí, né? Doutrinas extremamente antropocêntricas, que colocam o eu acima de Deus. E assim, nem acima de Deus, né? Deus é tirado da jogada. Então é o eu. Depois, quem sabe, minha esposa ou meu esposo. Depois, quem sabe, os meus filhos, né? Siga o que o seu coração mandar, né? Sendo ainda o coração enganoso e perverso mais do que todas as coisas. Siga os seus sonhos, né? A gente vê essas doutrinas, né, por aí, que você é o sonho de Deus. Quando Deus dormiu, ele sonhou você. Que mais? Doutrina da prosperidade, teologia da prosperidade, né? Todo aquele que crê no Senhor não pode experimentar dificuldade financeira, né? Alguns chegam até a dizer que aquele que está experimentando dificuldade financeira é porque está endemoniado. Então vejam, a gente precisa estar, como eu disse no capítulo anterior, bem relacionado com a palavra de Deus para conseguir discernir as doutrinas falsas quando elas aparecerem e não sermos levados em roda por essas doutrinas, né? E
eu queria lembrar aqui com vocês de que, muito embora nós pequemos muito contra o Senhor, o deixando e seguindo após outros deuses, né, com D minúsculo, que seria o dinheiro. Às vezes a gente abre mão da palavra de Deus por causa do dinheiro, às vezes a gente abre mão do Senhor e da sua vontade para ir atrás das minhas vontades, né? Enfim, são vários os deuses, a gente abre mão de Deus para ir atrás da satisfação do apetite sexual, né? Que seria o adultério físico mesmo. Enfim, muito embora nós tenhamos deixado o Senhor tantas vezes, a gente tem que lembrar que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo sendo fiel a Deus em tudo, Ele levou sobre si a nossa infidelidade. Ele levou sobre si o nosso adultério espiritual. Ele experimentou a ruína dos pecados nossos sobre si, morrendo no nosso lugar na cruz do Calvário, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E assim, hoje, a gente possa se arrepender de ter deixado o Senhor e nos converter voltando a Ele. Como a palavra do filho pródigo, né? Quando o filho pródigo perdeu toda aquela riqueza, né? Chegou na ruína financeira, enfim, toda essa ruína aqui que está dizendo o Provérbios 5, quando o filho pródigo experimentou toda essa ruína, ele falou, eu vou voltar para o meu pai, né? E o seu pai, quando o viu, correu, o abraçou e o beijou. A gente não sabe, mas naquela época do filho pródigo, que foi contada essa parábola, para uma pessoa correr, ela precisava levantar toda a sua roupa de baixo, né, para conseguir correr, porque ela não conseguia correr, porque toda aquela túnica até os pés não possibilitava a pessoa correr. E o pai levantou a roupa e aquilo era um sinal de vergonha, porque as suas partes de baixo ficavam à mostra. Então, assim também o Senhor Jesus Cristo tomou sobre si a nossa vergonha. E a gente pode se arrepender e voltar até Ele e nos abraçar e receber dele o seu beijo e andarmos pelo caminho da verdade, da sabedoria e não nos desviar mais. E para finalizar, sobre esse texto de escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca, lá no Evangelho de João, capítulo 10, a gente vai ver alguns versículos relacionados a isso, muito importantes, que a gente não pode esquecer nunca. Vamos ver aqui onde que está, versículo 10, 4 e 5, diz assim, Jesus falando do pastor das ovelhas, né, e dos mercenários, ele fala, depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, as ovelhas, vai na frente delas e elas o seguem porque reconhecem a voz dele. 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Ou seja, nós temos que reconhecer a voz do bom pastor, a voz de Deus que está na sua palavra, para não sermos levados em roda por doutrinas estranhas. E depois, versículos 10 e 11 também dizem assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E versículo 27 e 28 também dizem, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aqui é que está o mandamento. Esse texto de Provérbios do 7 ao 14 faz uma demanda de nós, em duas partes, né? Ouvir a voz do Pai, ouvir a palavra de Deus e, segundo,
nos afastar do caminho da loucura, nos afastar do caminho da mulher estranha, da mulher adúltera, nos afastar do adultério físico, claro, e principalmente do adultério espiritual. Eu agradeço mais uma vez a sua companhia até aqui, pedindo novamente que você se inscreva, caso não tenha se inscrito ainda, dê o seu like ou o seu dislike, caso não tenha gostado do conteúdo, e deixe também os seus comentários, suas questões, qualquer coisa queira comentar, para a gente continuar essa conversa nos comentários embaixo, e compartilhe esse vídeo para que a palavra tenha livre curso. E a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe.